paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira e nesse vídeo eu quero te apresentar um esboço muito simples e objetivo para você que vai pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Se você ficou interessado em aprender como pregar a palavra de Deus, eu te convido a você pegar a sua Bíblia, papel e caneta para anotar tudo e colocar em prática, tá certo? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse esboço. Então, o texto escolhido que vai falar sobre o filho pródigo é Lucas capítulo 15, versículo 20 ao 24. Não começa do 20, mas eu escolhi esses versículos para ganharmos tempo, mas lembre-se, leia o contexto por completo, tá certo? Então o tema que eu escolhi é as lições do filho pródigo, tá certo? Como você já sabe que todo o esboço ele tem a sua introdução. Se você quer aprender como é que cria um esboço aqui no canal, vou deixar aqui na descrição um vídeo especial para você que quer aprender a fazer esboço, tá certo? Então, como eu falei, todo esboço a gente coloca, a introdução por primeiro. Então, como é que eu fiz essa introdução desse esboço? É que Lucas, o capítulo 15 de Lucas, vai falar também da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. Então, você pode começar falando para a igreja de como é composto o capítulo 15 de Lucas. Então, das 3 parábolas, você vai dizer para a igreja que escolheu a parábola do filho perdido que foi achado. E aí você vai começar agora a discorrer a história, tá certo? Então vamos prosseguir para a gente ganhar tempo. Então quais são as lições que a gente aprende sobre o filho pródigo? É que a primeira lição vai falar sobre o perigo de sair da casa do pai. Então primeiro, no capítulo 15, versículo 12 ao 13, o filho mais moço pediu ao pai para sair, pediu os bens, a sua parte, e saiu da casa do pai para uma terra distante. Eu estou já adiantando porque isso aí já está na história e você vai ficar mais fácil de você entender. Então, qual é o perigo? É que você pode aplicar que o homem, quando estamos dentro da casa do pai, corremos risco quando a gente passa a sair. Então, veja aqui o que está em vermelho. O homem nunca pode querer se afastar da presença do Pai. Por quê? Porque em Eclesiastes capítulo 8, o versículo 13 diz assim, não te apresseis a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. 2. No Salmos 16, o versículo 11, está escrito que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então, quando você começar a falar sobre o perigo de sair da casa do pai, você vai dizer que o filho pródigo saiu da casa do seu pai para provar o que o mundo oferece, mas você pode aplicar que Deus se agrada quando estamos diante da sua presença. Por quê? Porque em Salmos, de número 16 e 11, que há alegria quando estamos o quê? Na presença do Senhor. Então você já aprendeu a primeira lição sobre o perigo de sair da casa do pai, tá certo? Vai anotando. O segundo perigo é trocar o pão da casa do pai pelas comidas dos porcos. Então foi isso que aconteceu com o filho pródigo, Ele desejou comer, como você está vendo no ponto 1, comer as comidas que os porcos comiam, quando trocou a fartura de pão da casa de seu pai para viver dissolutamente. Tudo que eu estou colocando aqui já está na história, então você fala do que está na história e aplica. 2. A gente percebe que no livro de Ruth, capítulo 1, vai acontecer algo muito interessante. É que Ruth, com seu esposo chamado Elimeleque, ele sai de Belém, da casa de pão, e passou a habitar na terra de Moabe, onde é que eles passaram muitas necessidades. Então perceba que também temos um exemplo na Bíblia de uma mulher que saiu da sua casa, da sua cidade, e foi para outra cidade, Não ficou na presença de Deus, para receber a provisão de Deus.
e o fato dela ir passou grandes dificuldades. 3. No livro de Êxodo 23 e 25 fala que servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Então perceba que a mesma situação que o filho pródigo passou, a gente tem esse exemplo de Ruth, mas você também pode falar o que está escrito no livro de Êxodo 23 e 25, que devemos servir ao Senhor, né, independente da situação, e devido à nossa fidelidade, o Senhor vai abençoar o nosso pão, a nossa água, e vai tirar do nosso meio as enfermidades, ou seja, Deus vai prover todas as nossas necessidades, tá certo? Então, o que aconteceu quando o filho pródigo começou a perceber que tinha feito algo errado? Então, a terceira lição é que a decisão acertada foi de regressar à casa do pai. Primeiro ponto é que Lucas capítulo 15, 18 e 20 diz que o filho pródigo que decidiu se levantar e regressar à casa do seu pai com um coração arrependido e quebrantado. 2. O filho pródigo, teve uma atitude. Ele diz que levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Algo interessante também é que Tiago, como você está vendo, capítulo 4 e o versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então você pode falar agora da atitude que o filho pródigo teve. Ele reconheceu que tinha errado. 3. O filho pródigo teve o quê? Um arrependimento sincero. Por quê? Porque em Atos 1 e 9 vai falar que arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então você pode falar da atitude que o filho pródigo teve. Ele reconheceu e se arrependeu. E como você também pode ver, temos referências bíblicas que apoiam esse arrependimento verdadeiro, tá certo? 4. O filho pródigo mostrou dignidade e quebrantamento e disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, tá certo? Então veja o que interessante fala em Salmos 51 e 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então veja que aplicação maravilhosa. O filho pródigo, ele se aquebrantou diante daquela situação. Enquanto ele tinha todo o sustento na casa do pai, agora ele estava no mundo afastado, perdido, mas o que ele se aquebrantou. Então você pode falar para a igreja que Deus se agrada de um espírito quebrantado. Quando o homem ele reconhece, confessa e se arrepende. Tá certo? Agora algo que eu quero dizer para você. Se você está gostando deste conteúdo, deixa teu like e também inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar. A quarta lição é a alegria do pai em receber o filho de volta. No primeiro ponto, do versículo 20 ao 32, fala que o pai se alegrou muito com o retorno do filho, e devolveu todos os privilégios que ele tinha. 2, vai falar que o pai abraçou e o beijou. Salmos 113, o versículo 13, fala que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Então, daquela mesma situação que o pai se comportou dessa forma amorosa com um filho que estava perdido, estava longe, Deus também se comporta da mesma forma. No terceiro ponto, a gente vai perceber que o pai proveu a melhor roupa para o filho, Lucas 15, 22. Em Zacarias, capítulo 3 e 4, vai falar que eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Aqui é um complemento que você também pode falar a respeito da atitude que o pai teve com o filho pródigo. Do mesmo jeito, Deus faz com aquele que se arrepende. Ele tira o traje de iniquidade, de pecado e coloca roupas agora,
finas, né, de justiça. 4. O pai colocou o anel no dedo do filho pródigo. Lucas capítulo 15, o versículo 22. Algo interessante também é que em Ageu 2:23 fala que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, seu servo, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então perceba que o pai do filho pródigo, ele abraçou, o beijou, o vestiu, tá certo? Porque você também pode fazer um link como a vestimenta que o crente recebe depois que aceita Cristo, retorna para casa. A gente não está falando aqui de literal, mas está falando aqui do perdão, da reconciliação, ou seja, o crente é vestido outra vez por Deus. A conclusão é que Deus ainda é o pai do filho pródigo e está sempre de braços abertos para receber todo aquele que vier a ele. Né? João 6:37 fala que todo aquele que o Pai me manda, né, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Tá certo? O Senhor se alegra com os seus anjos quando o pecador se arrepende. Lucas 15:10. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido esse esboço sobre o filho pródigo. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai ser muito abençoado. Eu quero também que você entenda que aqui é um norte, existem várias aplicações para esse texto. Mas lembre-se, você tem que apresentar Cristo, o Cristo que resgata, o Cristo que muda a vida, o Cristo que abraça, que muda a história. Então, olhe com calma, veja o que você não entendeu, volte lá, anote, ore, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe ajudar a falar as palavras que ele vai colocar no seu coração, tá certo? Se você teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou te responder para te ajudar, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.